Campo Aberto. Oferecimento Cooper Citrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. Olá, bom dia! Estamos começando o Campo Aberto. Seja bem-vindo à Rede Grandes Lagos. São José do Rio Preto, frequência modulada 90.9. Catanduva, frequência modulada 106.9. Jales e Santa Fé, 99.3. Anote aí a nossa programação, você pode acompanhar tudo isso que você está aqui ouvindo, você pode acompanhar tudo que acontece em São José do Rio Preto e nessa região, a grande região dos Grandes Lagos, também através do nosso portal cbnrp.com.br. Através do nosso portal, você fica sabendo de tudo que acontece, porque no nosso portal, você sabe, tem muita informação com credibilidade e responsabilidade. E se você quiser interagir também com a nossa programação, quiser mandar aí uma sugestão de pauta, enfim, anote aí o nosso WhatsApp. 17991341959. E tem também o WhatsApp do Campo Aberto, que é 981795263. Agora, se você quiser mandar aí uma sugestão de pauta através de e-mail, anote aí, pauta@cbnrp.com.br. Também estamos presentes nas redes sociais, pessoal. Olha, no Facebook estamos como CBN Grandes Lagos, no Twitter como @CBNRP e no Instagram como CBN Grandes Lagos. No Campo Aberto de hoje, claro que vamos repercutir os destaques da semana e tem muita coisa, mas bastante coisa mesmo para você se informar, porque olha, foi uma semana bastante tumultuada. Olha só os destaques do programa de hoje. 10 milhões e meio de bovídeos de todas as idades devem ser vacinados contra a febre aftosa no estado de São Paulo. A Aquishow Brasil tem previsão de ser realizada em agosto, aqui em São José do Rio Preto. Instrução normativa define requisitos para o comércio de produtos inspecionados por consórcios de municípios. Publicação de novas metas do RenovaBio para 2020 deve ocorrer até julho, prevê o Ministério das Minas e Energia. Nota técnica elaborada pela Secretaria é resultado de uma sondagem sobre o Covid-19 feita com produtores rurais paulistas. Minerva vê busca por cortes mais baratos no Brasil e crescimento de exportações para Estados Unidos. Preço do suíno vivo cai ao menor patamar em um ano. Demanda asiática sustenta ritmo de produção de carne suína brasileira. Frango abatido encerra o primeiro quadrimestre de 2020 de forma melancólica. E olha, hoje é dia de estreia aqui no Campo Aberto. É isso mesmo. O jornalista Nicolas Vital estará com a gente semanalmente com uma coluna Eu Como, um podcast todo sábado abordando um tema, é claro, sobre voltado ao agronegócio, mas um tema muito interessante. Agora, muita gente fala agronegócio. Daniel Sávio, você sabe o que é agronegócio? É só uma pergunta, porque muita gente tem essa dúvida. Você sabe definir o que é agronegócio, assim, puro e simples? Antes de tudo, bom dia. Bom dia. Né? Por dentro, completo, não. Então tá, eu vou te explicar o que é. Agronegócio, para muita gente aqui, é um termo utilizado para fazer referência ao contexto sócio-espacial. Olha só que coisa maluca. Da produção agropecuária, incluindo todos os serviços, técnicas e equipamentos a ela relacionados, direta ou indiretamente, certo? Portanto, esse setor da economia envolve uma cadeia de atividades que inclui a própria produção agrícola, a demanda por adubos e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, a industrialização de produtos do campo e o desenvolvimento de tecnologias para dinamizar todas essas atividades, certo? Ao contrário do que muitos imaginam, o agronegócio não está somente relacionado ao campo. Ele especializa-se também no meio urbano, sendo um dos vetores de promoção da subordinação das atividades rurais à dinâmica das cidades. Isso ocorre porque
À medida que o agronegócio se moderniza, mais ele se torna dependente de atuações industriais e produtivas advindas das cidades. Esse importante campo da economia envolve uma inter-relação entre os três setores: o primário, com a agropecuária, o secundário, com as indústrias de tecnologias e de transformação das matérias-primas, e o terciário, com o transporte e comercialização dos produtos advindos do campo. Correto, Daniel Sávio? Com certeza, uma grande aula. Com Cláudio Corrêa, sempre uma grande aula. Pois é. Então, gente, tem tudo isso no Campo Aberto de hoje, 2 de maio de 2020, que começa agora. Pois é, gente, olha, e começou ontem, ó, primeiramente são 9 horas e 13 minutos. Começou ontem, sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalho, né? E vai até o dia 31 de maio, a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa no estado de São Paulo. O prazo da vacinação se mantém mesmo durante a pandemia de Covid-19. É isso mesmo, não teve nada alterado, não. Devem ser vacinados os bovinos e bubalinos de todas as idades, certo? A expectativa é que um total de 10 milhões e meio de bovídeos sejam vacinados até o dia 31. A vacinação de outros animais é proibida. Desde 2019, a vacina contra a febre aftosa teve a sua dose reduzida de 5 para 2 ml. Um dos principais objetivos na mudança da vacina foi o de menor volume de óleo mineral, com consequente redução de reações alérgicas nos animais. Outra medida relevante foi a retirada do sorotipo C. Um estudo do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, o Panaftosa, que concluiu pela inexistência do vírus da febre aftosa tipo C na América do Sul, foi determinante para a recomendação da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre aftosa, certo? O COSALFA suspender a vacinação com esse sorotipo na região. De acordo com o estudo, o último foco de febre aftosa com sorotipo C nas Américas data de 2004. As vacinas contra a febre aftosa são produzidas no Brasil e testadas pelos Laboratórios Nacionais Agropecuários, são os LANAGROS, que são os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Antes e durante a campanha de vacinação, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária, realiza em todo o estado a vigilância no mercado para garantir a eficiência das vacinas colocadas no comércio, conferindo o armazenamento, atento à temperatura que deve ser entre 2 e 8 graus Celsius. É competência dos proprietários, transportadores e depositários a qualquer título de animais suscetíveis à febre aftosa vacinar nas épocas ou datas estabelecidas, comprovar a vacinação ao órgão de defesa agropecuária da região, manter atualizada a ficha cadastral e comunicar imediatamente aos EDA, a suspeita de febre aftosa, conforme estabelecido no artigo 13 da resolução SAA SAA 1 de 17 de janeiro de 2002. Certo? São 9 horas e 15 minutos. A gente vai para um rápido break. Na volta, a gente vai falar sobre AquaShow Brasil aqui em São José do Rio Preto. Até já. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. São 9 horas e 19 minutos. E olha só, a AquaShow Brasil tem previsão de ser realizada em agosto. Vamos conferir? Está prevista para os dias 25, 26 e 27 de agosto a 11ª edição da AquaShow Brasil, um dos maiores eventos de aquicultura do país. Neste ano, o evento organizado pela Associação de Piscicultores em Água Paulista e da União terá a parceria do Instituto de Pesca, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São José do Rio Preto, que contará com palestras, minicursos, concursos e a participação de mais de 100 expositores nacionais e internacionais.
Originalmente prevista para ocorrer em maio de 2020, a AqueShow teve a data alterada diante da pandemia de Covid-19, com a expectativa de que as ações do governo estadual, em consonância com as previsões e as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, tenham um efeito positivo no controle da disseminação do contágio da doença. Mesmo com a alteração da data, os organizadores continuam trabalhando na área do Centro de Pesquisa do Pescado Continental, unidade do Instituto de Pesca, escolhida para a realização do evento. A Prefeitura de Rio Preto está preparando toda a logística da cidade para receber o maior encontro de negócios e conhecimentos da aquicultura nacional. O encontro, que tem por objetivos reunir os diferentes elos da cadeia produtiva, levar informações ao poder público e possibilitar oportunidades de negócios para empresas e produtores envolvidos, espera receber mais de 3.000 pessoas do setor. A programação do evento contará com palestras sobre aquicultura saudável, pescado para a saúde e painéis sobre as políticas públicas e a aquicultura familiar. Madeline Boer para o Jornal Campo Aberto. Pois bem, esse é um evento que conta com um grande esforço, né? Para que seja realizado. Aliás, é um evento importante para São José do Rio Preto. A gente está tendo assim, uma transformação muito grande do setor de pesca. Mas você vai ver, o que Rio Preto tem a ver com o setor de pesca? Gente, muito mais do que vocês imaginam. Vocês sabiam que São José do Rio Preto é responsável por um dos maiores polos, talvez o maior polo de distribuição de salmão da América do Sul? Pois bem, daqui de São José do Rio Preto é feita a distribuição de salmão para o Brasil inteiro, vindo do Chile, entendeu? Então, mas o que tem a ver o salmão? Tem mais, atrás de uma coisa vem outra. Então, a indústria de pescados está se fortalecendo em São José do Rio Preto, né? A agricultura familiar, como bem disse aqui a Madeline, ela vai ser uma das maiores beneficiadas. Por quê? Porque o tipo, né, o desenho do projeto é muito importante. Pequenas propriedades poderão fazer parte desse projeto, né, abastecendo frigoríficos, né, então, é um evento extremamente importante, é um projeto que eu torço para que dê muito certo. E tomara que a gente não tenha que prorrogar isso em função do corona. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a instrução normativa que define requisitos para o comércio de produtos inspecionados por consórcios de municípios. Vamos lá? A partir do dia 4 de maio, entra em vigor a Instrução Normativa 29, que estabelece os requisitos para o livre comércio de produtos de origem animal inspecionados por consórcio público de municípios. Os produtores, as agroindústrias e o consumidor serão beneficiados com ampliação de mercado e segurança alimentar, para que os consórcios públicos de municípios possam comercializar produtos de origem animal, como carne, leites e derivados, ovos, pescado e mel, na soma dos territórios dos municípios neles contidos, deverão estar com o cadastro atualizado no e-CISB, onde devem constar os dados, além dos estabelecimentos e produtos registrados. O e-CISB é o Sistema Eletrônico do Ministério para Cadastro e Gestão dos Serviços de Inspeção Estadual, Distrital, Municipal e organizados em consórcios públicos, bem como dos estabelecimentos e produtos. Além de estar cadastrados, os consórcios deverão orientar os estabelecimentos registrados a adequarem a rotulagem dos produtos, que deverá constar as informações para identificar o consórcio ao qual o estabelecimento está vinculado, viabilizando a fiscalização agropecuária. Segundo o secretário, o Ministério também identifica que o estímulo à adesão dos municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, por meio de consórcios, é a estratégia mais adequada para incrementar a curto prazo o número de participantes que compõem esse sistema. Para isso, a Secretaria de Defesa Agropecuária desenvolveu um projeto para fornecer orientações técnicas e capacitação dos médicos veterinários do Serviço de Inspeção dos Municípios, organizados em consórcios públicos, buscando estimular a adesão ao CISB-POA. Nesse projeto, o MAPA conta com a parceria da Confederação Nacional de Municípios, Rede Nacional de Consórcios Públicos e Confederação Nacional e Confederação Nacional de Consórcios Intermunicipais. As inscrições para a seleção dos 10 consórcios públicos a serem contemplados nesta primeira fase podem ser feitas até o dia 4 de maio por meio do formulário eletrônico disponível abre.ai/projeto_consórcios.
quesitos e complementa pelo preenchimento de 4 itens. Disponível em sistemas web.agricultura.sp.gov.br. Madeline Boer para o Jornal Campo Aberto. São 9h25, estamos de volta aqui, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse RenovaBio, vamos falar um pouquinho sobre o setor sucrocoleiro. Gente do céu. Bom, vamos para a matéria aí, vamos ouvir a Miriam, depois a gente faz esse comentário aqui sobre essa questão do RenovaBio. A publicação de novas metas para aquisição de créditos e descarbonização por distribuidoras de combustíveis que fazem parte do RenovaBio devem ocorrer até o mês de julho, segundo o diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energias, Miguel Ivan Lacerda de Oliveira. As metas do RenovaBio, Política Nacional de Biocombustíveis do Brasil, entraram em revisão devido às crises do coronavírus e da queda dos preços internacionais do petróleo, que afetam toda a cadeia de combustíveis. Inicialmente, o objetivo era que fossem adquiridos 28,7 milhões de CBIOs neste ano. Sem dar maiores detalhes, Oliveira antecipou que o percentual referente aos 4 primeiros meses de 2020 será excluído do novo cálculo da meta. Durante o início desse ano, o surto do novo coronavírus no Brasil desencadeou medidas de isolamento social que reduziram a utilização do etanol. A única entidade que representa as usinas de cana-de-açúcar no Brasil disse que a queda drástica da demanda por combustíveis, as retrações das cotações do período e o recuo nos preços do açúcar já impactaram o faturamento setorial. Só na primeira quinzena de abril, a receita com a venda de etanol caiu quase 50% na comparação com os valores registrados no mesmo período de 2019, destacou a Única. Miriam Almas para o Campo Aberto. Pois bem, né? Essa questão do RenovaBio, o setor como um todo. Essa semana eu participei, melhor dizendo, né, de uma reunião online aí agora, né? Todo mundo fazendo essas reuniões online aí com o pessoal do setor sucrocoleiro, pessoal do SINDAG, justamente sobre essa questão, né? Essa questão do coronavírus, como o setor sucroenergético vai ser afetado, né? E a grande preocupação no momento são com as destilarias, né? Aquelas usinas que produzem apenas etanol, né? Porque as que produzem açúcar, né, de uma certa forma, elas têm uma condição ainda um pouco mais tranquila, porque o açúcar no mercado internacional, essa commodity, ela, por pior que esteja, ela ainda dá um pouquinho mais de segurança, né? Dá um pouquinho mais de gás para a empresa. Agora, no caso do etanol, as destilarias, elas têm que... Algumas estão vendendo o almoço para comprar a janta. Então, com a perda da competitividade do álcool em relação à gasolina, fica muito complicado. Mas muitíssimo complicado. Ora, veja. Imagina assim, como é que... Eu estava vendo nos postos hoje álcool a 1,80 e pouco, né? A gente chegou a ter álcool a mais de R$3 bem pouco tempo atrás, né? O setor, né? O setor sucrocoleiro está fazendo assim 3 pedidos para lá de urgentíssimo para o governo. Eliminação do PIS/COFINS, né? Apoio na estocagem, né, de pelo menos aí da parte da safra de 2020 para de 2021, né? E aumento da CID de 10 para 50 centavos o litro da gasolina A. Pois bem, tudo bem. A estocagem, só a estocagem teria um custo aproximado aí de 9, quase 10 bilhões de reais. E precisaria de um consórcio de bancos para que isso fosse se tornasse viável. Muito bem, tá, tudo bem, digamos que isso fosse possível. Agora, gente, ou você fizesse aí um estoque dessa cana, ela em pé. Aí você vai ter perda de ATR,
né? Você vai ter uma série, mas é melhor você deixar a cana em pé no campo do que você moer e não ter onde colocar e vender abaixo do custo de produção. Tá, mas e como é que você faz para operar toda essa máquina? Você vai ter condições de segurar? Né? Como é que você vai honrar os seus compromissos? Como é que uma empresa que já está com financeiro comprometido vai fazer para continuar operando? Aquelas que estão em recuperação judicial, aquelas que já estão com caixa comprometido. Complicado, né? Me ajudem nessa conta. Bom, a gente vai para um repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. São 9h37, estamos de volta com o Campo Aberto especial de sábado e agora sim, como eu disse na abertura do programa, hoje nós temos a estreia da coluna do jornalista Nicolas Vital, uma estreia importante pra gente. Nicolas Vital, um jornalista conceituado, premiado, né? E é com muito orgulho que a partir desse programa a gente possa contar com sua colaboração, sempre abordando um tema sobre alimentação. Então, hoje, ele vai falar sobre o coronavírus em animais, né? O coronavírus não tem como você não deixar de falar, um tema que é uma situação que está atingindo o planeta inteiro, né? Agora, uma coisa que me impressiona, assim, de forma, assim, assustadora a reação por minha parte, de que tem gente que parece que está num planeta diferente, né? Algumas pessoas parece que torcem para dar errado, só que elas se esquecem que estamos no mesmo planeta, estamos no mesmo barco. Se um barco afundar, todos nós afundaremos juntos. Então não adianta você puxar para um lado, remar para um lado diferente, temos todos que remar de forma sincronizada, remarmos de forma organizada. Não adianta remarmos de forma desesperada, cada um do seu jeito, porque assim não vai adiantar em nada. Se nós, como sociedade, não agirmos de forma organizada, de forma, com bom senso, nós não iremos chegar a lugar algum. O objetivo dessa coluna aqui é trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de sensatez, né? E o coronavírus em animais é para você ter um pouquinho mais de informação sobre como é que essa doença atinge não só humanos, mas animais e a reação também nos animais. Vamos conferir. Bom dia, ouvintes do Campo Aberto. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E nessa coluna de estreia, eu vou falar sobre o assunto do momento, o coronavírus, mas o coronavírus em animais. No meio animal, o coronavírus não é nenhuma novidade. Ele existe há quase 300 milhões de anos, é isso mesmo que você ouviu, e afeta principalmente aves, bovinos, suínos, além de cavalos, cães e gatos. Em animais, a doença é ainda mais agressiva do que o novo coronavírus que afeta os humanos, e que teve a sua origem também em um animal, o morcego. Na avicultura, por exemplo, o vírus causa graves problemas respiratórios, que impactam em queda na taxa de crescimento dos frangos, redução na produção de ovos e a diminuição da fertilidade de reprodutoras. Em bovinos, os principais sintomas são diarreia, retardamento do crescimento dos bezerros, além de outras complicações infecciosas. Em ambos os casos, a taxa de letalidade é elevada. Mas no caso do coronavírus animal, temos duas boas notícias. A primeira é que, diferentemente do novo coronavírus humano, já existem tratamentos eficazes para a prevenção dessa doença. São vacinas administradas de forma preventiva que fazem a imunização dos plantéis e rebanhos.
Mas atenção, o cuidado deve ser preventivo. Uma vez que o animal contrai a doença, não há tratamento. A segunda boa notícia é que os coronavírus animais não afetam humanos e nem outras espécies. Cada animal tem o seu próprio coronavírus. E por fim, e mais importante do que qualquer coisa, nunca, em hipótese nenhuma, utilize medicamentos veterinários para o tratamento do coronavírus em humanos. Além de ineficaz, ainda pode trazer sérios riscos à saúde. Lembrando sempre que o nome é igual, mas os tipos de coronavírus humano e animal são totalmente diferentes. Se quiser saber mais sobre esse tema, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com Paulo Brandão, que é professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e que estuda o coronavírus em animais há mais de 20 anos. Nessa entrevista, ele fala tudo sobre a doença, as formas de transmissão, suas variantes e os cuidados necessários com os animais. Por hoje é isso e até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Viu só? Uma informação clara, muito conhecimento, cara, muito objetivo. É muito gostoso, né? Muito gostoso. Então, esse aí é o Nicolas Vital, que vai trazer sempre um conteúdo interessante, diferente aqui pro Campo Aberto, tá certo? Seja muito bem-vindo, Nicolas Vital. E olha, o conteúdo dele você pode encontrar aí no canal lá no YouTube, no YouTube, né? No Eu Como Podcast. Tem o site eucomo.com e tem também no Spotify, certo? Bom, Campo Aberto vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira com a coluna Campo Aberto, né? Coluna Campo Aberto aí. Na sequência tem Rodrigo Carraro com CBN Grandes Lagos. E, claro, Campo Aberto especial de sábado, só sábado que vem, claro, tá bom? Fiquem com Deus. Daniel Sávio, muito obrigado. Boas férias pra você. Obrigado, querido. E fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Tchau. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto.